Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana Santa. Afinal, neste domingo começa o Domingo de Ramos e toda a programação da Semana Santa. Padre Jefferson traz a reflexão do Evangelho deste domingo e no quadro Fragmentos do Carmelo nós temos a participação da missionária Socorro Santos da comunidade Santo Afonso. Está no ar o programa A Voz do Carmelo. Olá, amado povo de Deus, que prazer estar aqui com vocês em mais um programa A Voz do Carmelo. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, em sua família. Muito obrigada por sua audiência e pela participação. Um beijo a todos que nos assistem e, como eu sempre peço todas as semanas, indica aos amigos, à família e participa do nosso programa que está muito legal essa interação. Pois bem, começamos a Semana Santa. Neste domingo é o Domingo de Ramos e a gente precisa vivenciar toda essa Semana Santa, o que é a Semana Santa. Nosso programa vai falar muito sobre isso hoje, está bem importante. Só que eu quero falar com você o seguinte: vamos refletir a Semana Santa? Vamos vivenciar a Semana Santa? Afinal, Deus deu seu Filho único para nos salvar. Todo o sofrimento de Jesus por nós, para mim, para você, por toda a nossa família. Então vivencia aí a Semana Santa com todo amor e carinho e pensa no nosso Salvador, tá bem? Eu quero chamar agora o Padre Jefferson, que vai trazer a reflexão do Evangelho deste domingo, Domingo de Ramos, como eu já falei. Então, Padre Jefferson, é com o senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, obrigada, Adriana, pela acolhida. Nós hoje estamos celebrando esse final de semana o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, abrindo assim solenemente a grande semana, a semana mais santa do ano, a semana mais importante, como já nos dizia Santo Agostinho, a mãe de todas as semanas, porque nesta semana vamos reviver aqueles mistérios de Cristo para a nossa redenção
e para a nossa salvação. E neste domingo de Ramos, celebramos a entrada triunfal e solene de Jesus em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. E, cumprindo a profecia de Zacarias, Jesus vai até Jerusalém, que é a cidade de Deus, e que esta cidade deve alegrar-se com a chegada do rei, mas a sua entrada não é de um reinado como nós comumente imaginamos, né? Com um rei poderoso, vindo de um cavalo bonito, todo cheio de ouro. Jesus, ele entra triunfal em Jerusalém, mas montado no jumentinho, na simplicidade e na humildade, porque é assim o seu reinado. O seu reinado não é de poder, o seu reinado não é de oprimir as pessoas, nem de grandeza, mas é um reinado da humildade, do amor e da misericórdia. Então celebramos justamente essa entrada de Jesus em Jerusalém, a cidade de Deus. E por que Jesus entra em Jerusalém? Para cumprir a sua missão, a missão de dar a vida, a missão de entregar-se por nós, por mim, por você, por toda a humanidade daquele tempo e de todos os séculos. É uma aliança eterna que Deus fez conosco. Então nós lemos ou proclamamos o Evangelho agora desta entrada de Jesus em Jerusalém. Mas sabemos que na celebração do Domingo de Ramos também temos a narração da paixão do Senhor. Um longo Evangelho para nos mostrar os passos de nosso Senhor na sua paixão. Mas um detalhe que eu queria trazer para a nossa reflexão. Todo o Evangelho, todos os Evangelhos, os 4 evangelistas, têm como principal tema responder à pergunta: quem é Jesus? Logo no primeiro versículo, sobretudo os sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, já nos diz quem é Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, é o Senhor, é Jesus Cristo. Então São Marcos também inicia dizendo isso, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi. E o centurião, quando vê Jesus morrendo na cruz, ele exclama: na verdade, ele era o Filho de Deus. Então este centurião responde ao grande questionamento de todo o Evangelho. O tema de todo o Evangelho é resumido na voz deste homem: na verdade, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não veio para nos mostrar um reino de poder, mas o reino de Deus é este reino de um homem que é Deus dar a sua vida na cruz. Quão é bonito o amor de Deus por nós, como Deus nos ama profundamente, dar o seu próprio Filho para a nossa salvação. Este é um grande sinal da misericórdia e do amor de Deus por nós. Jesus Cristo é rei, como Pilatos pergunta a ele: tu és rei? E ele diz: tu dizes. Mas o reinado dele não é deste mundo. Está neste mundo, mas é o reinado de Deus que será completamente instaurado ou vivenciado por nós lá na eternidade e na glória. Então temos que passar pela cruz para chegar à ressurreição. Neste domingo celebramos esta primeira etapa, né, da paixão e morte, já abrindo esta grande semana. Mas se Deus quiser, próximo domingo vamos triunfalmente celebrar com o Senhor a ressurreição. Que neste domingo de Ramos possamos cantar as grandes maravilhas de Deus na nossa vida, aclamar porque Ele está entrando não somente em Jerusalém, mas todos os dias e todos os instantes Ele entra em nossa vida e em nosso coração. Mas não sejamos como o povo daquela época, que em um momento aclamou Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e depois, levado pela ambição dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, gritou: crucifica-o. Não sejamos hipócritas, sejamos verdadeiros cristãos, que diz realmente bendito que vem em nome do Senhor, mas com fé, com muita confiança, com o coração jubilante, porque temos um rei simples, um rei humilde, mas que é o rei das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com você, Adriana. Amém, Padre, muito obrigada. Bem,
O quadro Fragmentos do Carmelo tem a participação hoje da missionária Socorro Santos, ela que é da comunidade Santo Afonso, aqui da nossa paróquia Monte Carmelo. Socorro vai falar sobre a Semana Santa, justamente o que é, por que tantos ritos nós realizamos nesse período. Então eu quero chamar minha amiga Dreise com o quadro Fragmentos do Carmelo. Oi, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Fragmentos do Carmelo. E hoje quem está no nosso quadro é Socorro Santos, ela que é catequista e também missionária aqui na comunidade Santo Afonso. Socorro, fala pra gente qual é a importância da Semana Santa para nós católicos. Ó povo de Deus, povo da paróquia do Monte Carmelo e todos que nos assistem. A Semana Santa para nós católicos tem uma importância muito grande. É a semana mais importante para nós, porque, como diz, é a semana maior. É a semana que celebra todo o mistério pascal de Jesus. E começa com o Domingo de Ramos. Então, nesse domingo, nós vamos celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O rei que veio trazer para toda a humanidade a esperança, a salvação. É um rei diferente dos reis da época. E para nós católicos, essa tradição é importantíssima. O Domingo de Ramos ele é mais importante, a bênção do Ramos não é tão importante quanto a procissão de Ramos. Então a procissão, mas como nós estamos nesse tempo de pandemia, o tempo reservado, não iremos fazer essa procissão. Mas a procissão ela tem o significado de toda a igreja caminhar com Jesus. Então é a Semana Santa. Tem algumas pessoas que dizem assim, por que Semana Santa se toda semana é santa? Toda semana é santa, mas essa é mais importante, porque celebramos todo o mistério pascal. Por isso que nós temos o Tríduo Pascal, importante para nós. Então na Quinta-feira Santa se celebra a ceia do Senhor, a Páscoa da ceia. E quando Jesus institui a Eucaristia, e institui também o sacerdócio na igreja. Na sexta-feira nós celebramos a paixão de Jesus, a Páscoa da paixão. Então é aquele rei que foi aclamado em Jerusalém, aquele rei agora culmina a sua missão na cruz. Então para nós essa celebração é importante. A celebração, a cruz que era símbolo de crime, o símbolo de perigoso para o povo da época, essa cruz agora torna-se redenção. E no sábado nós celebramos a Vigília Pascal. A Vigília das Vigílias, é a Noite das Noites. É essa celebração bonita, em que nós fazemos toda a história da salvação. Todas aquelas leituras que nós temos na missa fazendo esse caminho da história da salvação para chegar até Jesus. Então, para nós católicos, a Semana Santa não é um feriadão, mas é um tempo santo da gente nos curvarmos diante desse Jesus que se fez salvação para nós. E nessa Semana Santa, para nós cristãos, católicos em especial, nós temos assim algumas tradições, como por exemplo, não comer carne na Semana Santa. Muita gente já não come carne desde a segunda-feira. Eu conheço pessoas que não comem carne desde a segunda-feira, não é? E outras na quinta, na sexta, etc. Então, por que essa tradição? Então, essa tradição é uma devoção e vem do início da igreja, não é? Da tradição da igreja. Então, é uma tradição para nós. Então, não significa trocar somente o peixe pela carne, não significa só isso. Mas ele tem uma conotação ainda maior. Por que se come o peixe? O peixe ele tem um simbolismo para nós. Então, esse simbolismo ele vai
nos dizer que o peixe é o símbolo de quem adere a ser cristão, a seguir Jesus. Então, por isso que nos primórdios da igreja, como a igreja era muito perseguida, então uma pessoa, ela se caracterizava como cristão quando ela chegava em um ambiente e ela desenhava no chão um peixe. Então, quem estava naquele ambiente, se fosse cristão também, ia saber que aquela pessoa era cristão. Se tivesse alguém ali que não era cristão, não ia entender. Então, o peixe tem esse significado. Não é somente porque é para comer peixe, mas tem esse significado. Porque também a carne, ela representa o quê? Ela representa a luxúria, ela representa o poder. Então, nesse tempo, a gente se abstém. Por quê? Por causa do jejum. Então, o jejum, ele vem acompanhado da penitência, ele vem acompanhado da abstinência, né? Então, mas só jejum a quem tem fé. O jejum não é para... Não se jejuma por jejumar, se jejuma porque a gente tem fé. E quando a gente jejuma, a gente está em comunhão com toda a igreja e com todas aquelas pessoas que também não têm o que comer, para a gente poder entender todo esse significado. E para a gente poder entender que nós precisamos ser pessoas de partilha, né? Então, por isso que a gente não come o peixe, não é? Tem gente que diz assim, não come peixe porque é pecado. Talvez que a catequese, nesses anos que passou, não explicou bem isso, não é? Não, acho que não chegou a uma explicação para que as pessoas entendessem que não comia peixe, não porque era pecado, mas come peixe por esse simbolismo, por essa simbologia. Eu como peixe porque eu sou seguidora de Jesus, não é? Então, que nós possamos passar essa Semana Santa, mesmo nesse tempo de isolamento, mas que a gente possa fazer dessa semana uma verdadeira Semana Santa e uma semana também de conversão para nós, porque a Quaresma nos convida a isso. Então, a minha mensagem para todos, uma feliz e santa Semana Santa e uma feliz Páscoa para todos. Obrigada, Socorro. Foi muito esclarecedor, realmente, essa simbologia. Acho que não só a mim, mas também todos que estão assistindo vão passar a ter um olhar totalmente diferenciado, né? A partir dessa perspectiva. Que Deus abençoe você, a todos que estão nos acompanhando. Tenham uma feliz e boa Semana Santa e até o próximo Fragmentos do Carmelo. Obrigada, Dreise, obrigada, Socorro, pela participação aqui em nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda e muito obrigada, Dreise, e até a próxima semana, se Deus quiser. Bom, pessoal, agora nós vamos trazer a agenda da semana. E como a gente está iniciando a Semana Santa, eu tenho aqui uma programação um pouco extensa, mas vocês não se preocupem que vai ter o quadro aqui do lado para que vocês saibam todos os detalhes, tá bem? Então vamos começar pelo domingo de Ramos, às 7 da manhã e às 5h30 da tarde. Nós vamos ter a celebração aqui na igreja, transmitida pelas redes sociais. E a gente também pede para que você coloque um ramo na sua porta, na sua casa e participe dessa celebração aí da sua casa. Acompanha nas redes sociais e também participa. Tira uma foto e manda para a gente, manda pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente vai ter o maior prazer em repostar, tá certo? Segunda e terça nós temos o Terço da Misericórdia, às 3 horas da tarde, rezado pela comunidade Jesus Misericordioso, que também vai ser transmitido por nossas redes sociais, ok? Já na quarta-feira, 7h30 da noite, temos a celebração das 7 Dores de Maria. Quinta-feira, às 9 horas da manhã, na Catedral, temos a Missa dos Santos Olhos. Esta celebração vai ser transmitida pelas redes sociais da Diocese. Então, se você quiser acompanhar aí da sua casa, fica à vontade, ok? Já à noite, às 6h30 da noite, temos aqui na igreja a Missa do Senhor.
Isso na quinta-feira. Lembrando que, a partir da quinta-feira, missa da Ceia do Senhor, a partir da quinta-feira nós já podemos contar com a presença de fiéis aqui na igreja. Então, 6h30 da noite, temos a celebração da Ceia do Senhor. Já na Sexta-feira Santa, às 10 horas da manhã, temos a Via Sacra, que vai acontecer aqui na igreja. Então, também vai ser tudo transmitido pelas redes sociais. Às 3 horas da tarde, a ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor. Então, na sexta-feira, Via Sacra às 10 horas e às 15 horas, a ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor. Já no sábado, 7h30 da noite, tem a Vigília Pascal. E no domingo, que é o domingo de Páscoa, às 9 da manhã e 16 horas, celebração aqui na igreja. Eu quero só reforçar a vocês o seguinte, como eu falei, a partir da quinta-feira, nós já podemos contar com a presença de fiéis aqui na igreja. No entanto, é necessário que vocês agendem a vinda de vocês, porque a gente só vai poder, a igreja só vai poder receber até 100 pessoas. Então, faça o seu agendamento pelo telefone, pelas redes sociais, o mais breve possível, porque só poderão ser 100 pessoas. No Sábado Santo não vai haver confissões. Nunca é demais a gente pedir para você usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento, para que a gente possa voltar à nossa rotina normal e ver a nossa igreja cheia novamente. Por hoje é só, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença e a sua audiência. Que Deus te abençoe, vivencie essa Semana Santa com Jesus no coração. Agora eu chamo o Padre Jefferson com a nossa bênção final. Até sábado, pessoal! Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Nesta semana vamos revivenciar isso. Eles queriam um grande rei, que fosse dominador, poderoso, que chegasse para destruir tudo, e na verdade ele veio simples, humilde, amoroso. Como é bom contemplar este Deus que dá a vida, derrama o seu sangue, ressuscita para nos dar uma vida eterna. É isso que vamos celebrar nesta Semana Santa, na grande semana, a semana mais santa do ano. Não é feriado, não é um feriadão, é uma semana para a oração. Infelizmente, muitos cristãos têm este mau costume de na Semana Santa viajar, que esse ano não vai poder, nem o ano passado, para ir para a praia, shows. Não é semana para isso, é a semana para rezar, para estarmos com Deus, contrito nele, porque foi naquela semana que Ele deu a vida por mim e por você. Então vamos aproveitar, como já disse a Adriana, esta semana para rezarmos, para estarmos com o Senhor, vivenciar profundamente este tempo de graça, de salvação, que vai culminar na nossa felicidade eterna, que é a ressurreição. Eles queriam um grande rei dominador e por isso mataram Jesus. Mas a vida venceu a morte. A vida foi vitoriosa porque a vida é Deus. Então que nós possamos vivenciar bem esta semana e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos dê um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos nos encontrando ao longo desta semana para rezar, para vivenciarmos esta via sacra, esta via crucis, esta grande semana. E próximo sábado nos encontramos no programa A Voz do Carmelo. Deus abençoe, uma abençoada Santa Semana Santa para todos.